para poder não esquecer esse gancho, no seu trabalho também acho que inclui o fato de você estar atento a quando que esse fundo pode estar, porque assim, não é simplesmente, hoje eu quero entrar no fundo tal. Não é bem assim, né? Sim. Às vezes esses fundos estão fechados ali, para como é que funciona essa questão. Acho que vocês ficam bem mais antenados. Sim, o tempo todo os fundos abrem e fecham, né? Por diversos motivos, né? Os fundos fecham, por exemplo, por um efeito que a gente chama de capacity. Que raios que é capacity? É basicamente o quanto o gestor consegue tocar de dinheiro sem que aquilo vire um problema. Pode não parecer, mas dinheiro pode ser um problema. Excesso de dinheiro pode ser um problema. Por exemplo, o gestor tem mais dinheiro do que ele consegue investir. Ou ele não consegue investir porque o processo de investimento dele não permite investir toda aquela quantidade de dinheiro. Vamos dar um exemplo. Um fundo de small caps, por exemplo. Fundos que investem em empresas pequenas, de baixa capitalização. Aí o fundo tinha lá 100 milhões de reais, 200 milhões de reais. E aí ele investia em small caps porque, sei lá, small cap negocia, sei lá, a 1 milhão de reais por dia. Ele tem 100 milhões. Dá para investir 10 milhões de reais, 10% do fundo. Vai comprando ao longo de 10 dias e você consegue comprar. Se você tem o mesmo fundo com 3 bilhões de reais, para você montar essa mesma posição de 10%, a gente está falando que são 300 milhões de reais. 300 milhões de reais, você usar todos os dias de negociação, o que ninguém usa, óbvio, vai usar um terço, metade, quando muito, vai demorar 300 dias para montar essa posição. E 300 dias para sair. Não dá. Ou seja, ele começa a perder oportunidades no mercado simplesmente porque ele tem muito dinheiro, assim. Então não dá. Então, assim, dinheiro demais para gestor pode ser um problema. Se você tem muito dinheiro. Multimercado é a mesma coisa, outros mercados é a mesma coisa. Até por isso que alguns fecham. Até por isso que os gestores mais prudentes, em muitos casos, falam assim, cara, fechei. Aconteceu esses dias com a Capitalo, por exemplo, né? A gente tem bastante contato com a turma lá. Eles falaram, cara, preciso fechar o fundo e tal, né? Fizeram uma janela de captação, captaram, fecharam o fundo. Então, assim, é natural. Isso acontece. A gente tá sempre atento a isso. Não só a captação, mas, trocou de gestor. Acontece frequentemente, né? Trocou, mudou. Você tem que estar sempre atento a isso, porque o nosso objetivo é olhar e estar sempre atento ao que vai determinar o sucesso dos gestores no futuro. Esse é o meu trabalho, assim. Meu trabalho é assim. O que trouxe o gestor até aqui vai continuar permitindo que ele chegue lá na frente muito melhor? Se eu achar a conclusão que não, por algum motivo, eu tenho que sair dele e ir para outro. Eu acho que não, porque o cara remunerava muito bem o time até aqui, e aí ele ficou com o ego do tamanho da lua, e agora ele não quer remunerar ninguém. Ele acha que só ele precisa ganhar dinheiro, ninguém mais precisa ganhar dinheiro, e ele concentra todos os recursos e não paga ninguém. Vai acontecer o que aconteceu com o exemplo que eu falei do time de futebol. Agora o cara falou que, sei lá, ele tinha uma sociedade muito bem estruturadinha, que ele dava espaço pra galera crescer, e agora ele não dá mais. Vai acontecer a mesma coisa, já aconteceu com outros caras. O gestor principal tomou um bid, ou seja, tomou uma oferta de um banco pra ir lá tocar o fundo. E vai sair. Mudou o fundo. O gestor falou que, ele é um cara super de Brasil, sempre operou o Brasil o tempo todo, e agora ele decidiu que ele vai investir de forma perpétua 90% do dinheiro lá fora. Mudou o fundo também. Então, assim, tudo isso é o nosso trabalho. Nosso trabalho é determinar o sucesso do gestor no futuro. Quais são as características que vão determinar com que o gestor continue tendo sucesso. E se alguma dessas coisas mudar, eu preciso trocar. Beleza. Esse é um pouco do trampo.